Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma fonte que descreve uma ordem espiritual e administrativa super complexa para o nosso sistema planetário. É uma verdadeira hierarquia cósmica. E a pergunta que essa fonte coloca na mesa é a seguinte: quem é que realmente gerencia o nosso universo? Pois é, segundo o material, parece que existe uma equipe de gestão imensa e invisível, trabalhando o tempo todo nos bastidores. Algo muito, mas muito além do que a gente consegue perceber no nosso dia a dia. Ok, vamos entender isso melhor. O nosso roteiro de hoje vai ser assim. A gente começa lá no topo, com os 3 diretores, depois desce para os 7 engenheiros cósmicos, tenta entender como funciona a vida de um planeta, conhece os anjos em campo, e no final a gente junta tudo para ter a visão completa dessa grande ordem cósmica. Então, começando lá de cima, do topo da pirâmide, o material de origem nos apresenta o que seria essa equipe de gestão invisível do nosso sistema. A fonte fala em 3 diretores principais, que ela chama de logos. Eles seriam, assim, os grandes planejadores, sabe? Aqueles que criam o plano mestre. Mas, e isso aqui é fundamental, eles não trabalham sozinhos, de jeito nenhum. E aí que a gente desce para o próximo nível da hierarquia, os subordinados diretos desses 3 logos. Vamos conhecer os arquétipos. Agora, olha que fascinante. O que a gente vê aqui é como esses 7 seres aparecem em tantas tradições diferentes, só que com nomes distintos. No hinduísmo, por exemplo, são os Prajapatis, os senhores da criação. No cristianismo, os 7 espíritos de Deus. Isso dá o que pensar, né? Talvez, por trás de culturas e linguagens diferentes, a humanidade esteja descrevendo a mesmíssima estrutura da realidade. Bom, para simplificar, a fonte que a gente está usando hoje chama todos eles de arquétipos. Mas afinal, o que é um arquétipo? A definição que a fonte nos dá é o modelo original, o protótipo de todos os seres criados. Pensa assim, é como se fosse o projeto fundamental, a matriz, a partir da qual tudo o resto é construído. Para dar mais profundidade a essa ideia, a fonte cita H.P. Blavatsky, que descreve esses arquétipos como os poderes conscientes e inteligentes da natureza. E mais, ela sugere que a humanidade, como um todo, é uma expressão materializada, mesmo que ainda imperfeita, dessa mesma hierarquia. E para a gente entender isso de um jeito bem prático, o material usa uma analogia ótima. Imagina um projeto de construção gigante. Os logos criam o plano mestre, a planta geral. Os 7 arquétipos são os engenheiros especialistas, cada um focado numa área. Um cuida do reino mineral, outro do vegetal e por aí vai. E juntos, eles executam o grande projeto da criação. Vamos descer mais um degrau nessa escada. Agora a gente vai ver como essa gestão toda se aplica a um planeta individualmente. É aqui que entram os chamados Cristos planetários. O texto apresenta essa figura do Cristo planetário como um único e grande ser que tem 2 funções: administrar e, o mais importante, vivificar um planeta inteiro. É quase como se fosse a consciência que dirige o planeta. E é aqui que a fonte joga uma ideia que pode soar bem radical. Será que os planetas são entidades vivas? Pois é, de acordo com o texto, a resposta é um grande e sonoro sim. Eles não seriam só esferas de rocha e gás flutuando por aí, mas sim organismos gigantescos com vida. E essa vida viria justamente desses cristos planetários. Então, o papel deles é imenso. Eles seriam literalmente a vida do planeta. Eles governariam todos os planos de existência. O físico, o astral, o mental. E, segundo a fonte, seriam também a origem daquilo que a gente percebe como as influências astrológicas. Continuando a descer nessa cadeia de comando, a gente chega naqueles que botam a mão na massa, que executam o trabalho em escala planetária, a verdadeira equipe de campo. E esses são os Devas, um grupo imenso, incontável de seres que em algumas teologias a gente conhece como anjos. Na prática, eles são os assistentes diretos de um Cristo planetário. São eles que fazem o trabalho acontecer. E aqui a diferença entre eles fica bem clara. Pensa assim, ó. Os arquétipos definem o plano, a planta básica, a essência de um reino, como animal ou vegetal. Já os devas, eles são os que vão para o canteiro de obras. Eles gerenciam diretamente e dão um empurrão na evolução desses reinos num planeta específico. Ou seja, um é o arquiteto, o outro é o mestre de obras. Agora, o texto faz uma afirmação bem específica e que pode ser surpreendente para muita gente. Citando uma obra de Emmanuel, a fonte diz que Jesus seria um dos membros divinos da comunidade de seres angélicos que dirige o nosso mundo. Certo. E qual a justificativa para essa classificação?
A lógica apresentada tenta posicionar a figura de Jesus dentro dessa ordem cósmica de um jeito coerente. E para isso, o texto faz uma distinção que é crucial. Jesus seria o ser, a individualidade histórica. Já o Cristo seria o título, o papel ocupado por esse ser. Nesse sistema todo, nesse organograma, o papel de o Cristo corresponderia então ao do Cristo planetário da Terra. E assim a gente chega ao final, onde podemos finalmente ver o quadro completo, a imagem inteira dessa organização cósmica tão grande e tão complexa. Então, resumindo a nossa estrutura, lá no topo, os 3 logos, os planejadores estratégicos, o alto escalão. Logo abaixo, os 7 arquétipos, que são os engenheiros-chefes detalhando o projeto. Descendo mais um nível, os Cristos planetários, os CEOs de cada planeta, por assim dizer. E na base, executando tudo, os devas ou anjos, que seriam os gerentes de projeto. O que a fonte descreve, no fim das contas, não é um universo de acaso, de aleatoriedade. É, na verdade, um cosmo de administração sublime, meticulosa e superinteligente, operando em todas as escalas que a gente possa imaginar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se essa ordem cósmica, do jeito que foi descrita, realmente existe, o que isso revela sobre o nosso próprio lugar dentro de toda essa estrutura?